Olá, você está no canal Amigo e Inimigo. Desejo a você uma excelente audição. Há um momento na cirurgia em que tudo para. Não metaforicamente, mas literalmente. As mãos calçadas com luvas não se movem, o bisturi repousa na bandeja, os monitores bipam de forma rítmica e metódica, e você está ali diante da cavidade torácica aberta de um ser humano, sabendo que os próximos 30 segundos decidirão se ele voltará para casa, para sua família ou não. Nesses 30 segundos, não há espaço para o medo ou para a dúvida. Existe apenas você, suas mãos, seu conhecimento e um silêncio interior. Um silêncio absoluto, vibrante e libertador. Foi exatamente nesse silêncio que pensei enquanto estava diante do espelho em meu apartamento, olhando para 3 vestidos estendidos sobre a cama. O preto era formal demais. O verde escuro parecia jovial demais ao meu ver. O cinza de xadrez fino comprado há 3 anos, em uma feira de rua por um valor irrisório, talvez fosse o ideal. Não porque eu não pudesse pagar por outro, mas porque era nele que eu me sentia. Eu mesma, uma mulher indo jantar com os pais de seu noivo, e não a cirurgiã, chefe da clínica Vértice, onde apenas uma consulta inicial custava o que um brasileiro médio ganha em um mês. Dante tocou a campainha exatamente às 7. "Está pronta?", perguntou ele. Em sua voz havia aquela nota especial que aprendi a reconhecer em 1 ano e meio, uma mistura de ternura e uma leve ansiedade. Ele tentava esconder a ansiedade, mas eu a via no modo como segurava as mãos à frente do corpo, como se não soubesse onde colocá-las. "Pronto", eu disse, pegando a bolsa. Ele me olhou atentamente como se olha para alguém que se ama. Depois sorriu. "Bonito. Esse vestido é antigo. Eu sei, você fica linda nele." No carro ele falou dos pais com cautela, como se fala de coisas das quais se tem um pouco de vergonha, mas que não se pode evitar. O pai Otávio era, segundo Dante, um homem da velha guarda. Isso significava que ele estava acostumado com o mundo funcionando de uma certa maneira e não estava muito disposto a revisar essa ordem. A mãe Lourdes era mais doce, mais suave, mas no geral compartilhava a visão do marido, pois 38 anos de vida em comum não são brincadeira. Isso cria uma linguagem compartilhada, julgamentos comuns, uma forma única de olhar para as pessoas. "Não se preocupe", disse Dante, parando em um semáforo da Avenida Paulista. "Eles são boas pessoas, apenas um pouco tradicionais." "Não estou preocupada", respondi. E era verdade. Eu não estava. Fiquei ali observando a cidade noturna de São Paulo através do vidro, pensando em quantas vezes na vida fui avaliada e em como há muito tempo deixei de depender dessas avaliações, ou pelo menos pensava que tinha deixado. Eu tinha 36 anos. Cresci no interior de Minas Gerais, em uma cidade cujo nome a maioria dos paulistanos nem conhece. Meu pai trabalhava como mecânico em uma fábrica. Trabalho honesto, mãos pesadas, cheiro de graxa e metal à noite. Minha mãe lecionava português e literatura em uma escola pública. O dinheiro na família era o exato para viver. Sem luxos, sem viagens para a praia, com apenas um par de sapatos bons guardados para as festas. Eu era uma criança boa, não silenciosa, mas boa. Lia compulsivamente e fazia perguntas para as quais os adultos nem sempre tinham respostas, e percebi muito cedo que o mundo era muito maior do que o que se via da janela do nosso apartamento no 5º andar. No primeiro ano do ensino médio, anunciei aos meus pais que faria medicina. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse: "É difícil, Alessia." Minha mãe disse: "A concorrência é enorme." Ninguém disse: "Você não consegue." Eram pessoas bondosas e me amavam, mas no silêncio deles, essa palavra estava presente. Passei no vestibular. Nos primeiros 2 anos em São Paulo, morei em uma moradia estudantil em um quarto com mais 3 garotas e trabalhava como auxiliar de limpeza em turnos noturnos no hospital. Limpava enfermarias, trocava lençóis, ajudava a erguer pacientes pesados. Às vezes, depois do turno da noite, ia direto para as aulas sem ter conseguido dormir. Uma vez dormi na biblioteca sobre um livro de fisiologia, e a bibliotecária, uma senhora idosa de cabelos feitos, cobriu-me suavemente com seu casaco e não me expulsou. Até hoje me lembro dela com gratidão, embora não saiba o seu nome. A medicina não é apenas estudo, é um mundo à parte com sua própria hierarquia, linguagem e ética. Você entra lá como ninguém, e sai-se sair como alguém a quem outras pessoas confiam o que tem de mais precioso, seu corpo, sua vida. Nem todos suportam esse caminho. Alguns desistem após os primeiros cadáveres na anatomia, outros após o primeiro paciente perdido.
Eu não desisti não porque fosse de ferro, mas porque cada vez que se tornava insuportável, eu me lembrava das mãos do meu pai, gastas calejadas cheirando a metal, e pensava: se ele pode, eu também posso. Após a faculdade veio a residência em cirurgia cardiovascular, porque foi ali no centro cirúrgico que senti o que descrevi no início, aquele silêncio especial onde você mais se assemelha a si mesma. Depois anos em hospitais públicos, muito trabalho, pouco dinheiro, filas na recepção, falta de equipamentos. Eu operava e aprendia tudo o que havia de novo, não porque alguém exigisse, mas porque eu não conseguia ser de outra forma. Ia a congressos, participava de casos complexos, escrevia artigos. Certa vez, em um congresso, um homem de uns 55 anos, vestindo um terno impecável e com os modos de quem está acostumado a tomar decisões, disse que estava criando uma clínica de novo formato privada, mas com medicina de verdade, não apenas medicina para ricos. Ele disse que tinha visto minha apresentação sobre revascularização do miocárdio e que buscava pessoas que soubessem pensar e não apenas cortar. Fui cética, mas ele me entregou um cartão e pediu que eu apenas pensasse. Pensei por 3 meses e depois aceitei. A Vértice tornou-se minha. Não no sentido de propriedade, mas no sentido de ser o lugar onde você finalmente faz o que sabe com as ferramentas que permitem fazê-lo bem. Durante 5 anos construí o departamento, formei a equipe e estabeleci protocolos. Às vezes percebia que ficava na clínica até meia-noite, não porque precisasse, mas porque simplesmente não queria ir embora. O trabalho era tudo o que eu sabia ser de verdade. A vida pessoal existia como um ruído de fundo. Houve uma história séria na residência que não resistiu aos meus turnos noturnos e à minha incapacidade de colocar relacionamentos acima do dever. Houve outros depois menos sérios que terminavam quase da mesma forma, ou o homem não entendia por que o trabalho podia ligar às 3 da manhã, e eu saía sem explicar, ou entendia bem demais e passava a me ver não como mulher, mas como uma colega de profissão. Aos 34 anos, eu me acostumara a viver sozinha e considerava isso plenamente aceitável. Conheci Dante Belacqua em uma exposição. Não planejava ir. Era sábado. Após uma semana exaustiva, eu queria dormir às 6 da tarde, mas no último momento algo mudou. Chamarei isso de cansaço do próprio apartamento. Acabei em uma pequena galeria na Vila Madalena que exibia obras de pintores americanos do início do século passado. Havia um quadro de Edward Hopper, não o mais famoso, mas um pequeno formato, uma estação ferroviária em algum subúrbio. Uma plataforma vazia, uma luz amarelada vinda de uma única janela. Nada acontece. Apenas a estação, apenas a luz, apenas um vazio que por algum motivo não parece solitário. Fiquei diante dele por uns 20 minutos. Você também acha que tem alguém lá dentro? Perguntou uma voz ao lado. Eu me virei. Um homem de uns 30 e poucos anos, de óculos, com uma taça de vinho tinto na mão. Não era um galã tradicional, mas havia em seu rosto algo vivo e vulnerável que estranhamente notei de imediato. O que? Perguntei. Aquela luz. Ela vem de algum lugar. Significa que há alguém lá dentro, só que não vemos. Olhei novamente para o quadro. Ele tinha razão. Eu estava pensando exatamente nisso, mas não tinha formulado em palavras. Ou a luz ficou e a pessoa já partiu, eu disse. Então o quadro é sobre solidão, ou sobre o fato de que partir não é assustador, pois a luz continua acesa. Ele ficou em silêncio olhando para a pintura, depois olhou para mim. Meu nome é Dante. Alessia. Ficamos na exposição por mais 1 hora conversando não apenas sobre Hopper, mas sobre cidades, sobre como as pessoas ocupam o espaço, sobre por que algumas casas parecem vivas e outras não. Ele era arquiteto e pensava o espaço exatamente assim, como uma conversa entre o ser humano e o que o rodeia. Eu ouvia e percebia que há muito, muito tempo não ouvia alguém com tanto interesse. Quando a galeria fechou, saímos para a rua e descobrimos que nenhum dos dois tinha planos. Tem um café aqui perto, disse ele um pouco incerto. É bom se você quiser. Eu quis. Ficamos lá até às 11h30 da noite falando de tudo: infância, profissão, livros. Eu disse que trabalhava na área da saúde. Ele perguntou: médica, e naquele momento algo em mim não quis dar uma resposta detalhada. Não por vergonha, mas por cansaço. Cansaço de como a conversa muda. Quando você diz o cargo, de como o interlocutor começa a se impertigar, a mudar a postura, de como surge nos olhos dele, aquela expressão complexa, uma mistura de respeito e cautela que torna a comunicação um pouco artificial.
No hospital, eu disse. Enfermagem, algo desse tipo. Ele assentiu e não insistiu em detalhes. Gostei daquilo. Nos encontramos novamente uma semana depois e depois mais vezes. Gradualmente parei de contar os encontros e comecei apenas a esperar por eles. Silenciosamente, sem impaciência, como se espera algo bom, cuja existência finalmente se tem certeza. Ele sabia que eu tinha horários irregulares, que podia não responder mensagens por horas, que às vezes recebia ligações à noite. Ele me ouviu uma vez falando ao telefone de forma curta e precisa, sem palavras inúteis, e perguntou depois: plantão difícil. Sim, eu disse. E era verdade. Só que o plantão não era de enfermagem, mas cirúrgico. Naquela noite, minha equipe e eu tínhamos salvado um menino de 7 anos após um atropelamento. Certa vez, cerca de 3 meses após nos conhecermos, caminhávamos pela orla de Santos em uma tarde de verão devagar, como caminham as pessoas que não têm pressa. À nossa frente ia um senhor idoso encorpado de caminhar pesado. De repente ele parou, levou a mão esquerda ao peito e começou a desfalecer. Eu reagi antes de conseguir pensar. Amparei-o, não o deixei cair. Deitei-o com cuidado no asfalto. Com 2 dedos, procurei o pulso no pescoço fraco arrítmico. Inclinei sua cabeça. Verifiquei a respiração e virei-me para Dante, que estava parado a 1 metro. Ele estava pálido. SAMU. Imediatamente eu disse: diga homem, aproximadamente 60 anos ou mais. Perda de consciência, arritmia cardíaca. A rua e o número estão naquela placa ali. Sim, ele disse, pegando o telefone. Comecei as compressões. Contava em voz alta. É mais fácil manter o ritmo assim. Transeuntes pararam. Alguém quis ajudar. Pedi que se afastassem para dar ar. Em 7 minutos a ambulância chegou. O paramédico olhou para mim, para minhas mãos, para o modo como eu mantinha o ritmo, e pela expressão dele ficou claro, ele percebeu que ali não havia apenas uma pedestre qualquer. O homem foi levado. Levantei-me e limpei as mãos mecanicamente com um lenço. Dante me olhava. Você. Ele começou e não terminou. Eles nos ensinam isso, eu disse. Cursos de primeiros socorros obrigatórios para o pessoal do hospital. Ele não respondeu nada, mas pelo resto da noite olhou para mim de um jeito diferente. Não de forma inquisidora, mas diferente. Como se olha para uma pessoa em quem subitamente se descobriu algo que não cabe nos moldes antigos. E depois, houve a noite alguns meses mais tarde, em que ele disse algo que me fez decidir definitivamente pelo silêncio. Estávamos na casa dele, ele preparava o jantar e falava de um conhecido que largara a arquitetura pelo mercado imobiliário agressivo. Dinheiro ele tem, mas perdeu algo no caminho, disse Dante, mexendo na panela. Eu fico pensando, que bom que você não é assim. Não é uma carreirista, é apenas uma pessoa. Apenas uma pessoa. Eu estava na cozinha dele segurando uma xícara de chá, pensando que minha renda anual era 4 vezes superior à dele, que eu tinha 23 pessoas sob meu comando. Que amanhã cedo eu estaria diante de uma senhora de 80 anos, segurando seu coração nas mãos, literalmente segurando e decidindo se ele teria forças para continuar batendo, e que nada disso me tornava melhor ou pior, apenas diferente. Mas ele disse, apenas uma pessoa, com tanto calor, com tanto alívio, que eu entendi. Ele não falava de cargo, falava de outra coisa. De que eu não exigia que ele fosse mais do que era, de que eu não o media por sucessos e não o comparava com outros. E isso era verdade. Eu sabia não comparar, não exigir, aceitar a pessoa como ela é. Por isso não disse nada, apenas sorri e perguntei há quanto tempo ele cozinhava tão bem. O pedido de casamento foi em fevereiro, no nosso café favorito na Vila Madalena, perto daquela galeria onde nos conhecemos. Sem decorações especiais, apenas uma mesa junto à janela, enquanto a chuva caía lá fora. De repente ele parou no meio de uma frase e tirou uma caixinha. Eu sei que poderíamos fazer isso de forma mais solene, disse ele. Mas me parece que você não gosta de solenidades. Não gosto, concordei. Então, você aceita se casar comigo? Olhei para ele, para seu rosto um pouco perdido, para as mãos que seguravam a caixa de forma trêmula, e pensei, diga a verdade agora. Diga quem você é. Ele precisa saber. É injusto silenciar. Sim, eu disse em vez disso, e adicionei mentalmente, depois eu conto. Depois, quando for o momento certo, quando isso já não tiver importância. O momento certo nunca chegava. E agora o vestido cinza, o carro dele à noite, e estamos indo para a casa dos pais dele. Otávio e Lourdes Belacqua
Moravam em um bairro que exala a prosperidade tradicional paulistana. Um prédio sólido de Higienópolis, apartamentos grandes com pé direito alto. Porteiro na entrada, elevador com espelho de jacarandá. Dante parou o carro e me olhou mais uma vez. Tudo bem, tudo bem. Eles são pessoas normais, certo? Só um pouco tradicionais, eu sugeri. Você já disse isso, ele sorriu culpado. O apartamento nos recebeu com calor e cheiro de comida caseira. Cheiro de carne assada e cebola. Acolhedor. No hall, casacos pendurados. No armário, fileiras de sapatos alinhados. Cada coisa em seu lugar como deve ser. Na parede, uma foto grande emoldurada, Dante aos 10 anos, apertando os olhos para o sol ao lado dos pais jovens. Todos sorrindo. Uma família feliz comum. Lourdes veio nos receber. Baixa, impecável, usando um avental sobre uma blusa clara. O rosto era bondoso e um pouco ansioso ao mesmo tempo, como costuma ser o de pessoas que cuidaram de alguém a vida inteira e desaprenderam a não se preocupar. Dante, meu filho, disse ela, abraçando-o. Depois virou-se para mim. Alécia, finalmente. Ouvi tanto sobre você. Igualmente, eu disse, apertando a mão estendida. Otávio apareceu do fundo do apartamento de forma pausada, lenta, com a dignidade de quem está acostumado a ser esperado. Grande, de cabelos brancos e corte curto. A gravata não era por nossa causa. Parecia ser o traje doméstico comum dele. Apertou minha mão com firmeza e brevidade. Otávio apresentou-se, embora eu soubesse. Alécia. Alécia, repetiu ele como se provasse a palavra. Um nome bonito, simples. Foi a primeira coisa que ele disse. Simples. Notei aquilo. Não me ofendi, apenas registrei. Na sala de jantar, à mesa, estava posta seguindo todas as regras, toalha de linho engomada, cristais, pratos com bordas douradas. Nas estantes, ao longo das paredes, livros, muitos densos, claramente lidos. Ao lado, alguns certificados e diplomas emoldurados, uma fotografia diante de uma grande obra de construção civil, Otávio, com uma pá nas mãos, inaugurando algo solenemente. A obra era grande, a pá era prateada. Sentem-se, convidou Lourdes. Vou trazer os pratos. Dante, me ajude. Sente-se, filho, ela recusou bondosamente. Vão se conhecendo. Sentamos. Eu à frente de Otávio. Dante ao meu lado. Otávio serviu-se de água mineral, ofereceu-me com um gesto. Eu aceitei. Por um tempo olhamos um para o outro com sorrisos educados, como fazem as pessoas que sabem que a conversa é inevitável, mas ninguém quer ser o primeiro. Bem, disse finalmente Otávio. Então, onde você trabalha, Alécia? Na área da saúde, respondi. Na saúde, repetiu ele com tom afirmativo. No hospital? Sim. Na enfermagem? Uma pausa. Eu mesma não entendo por que em cada pausa dessas algo acontece dentro de mim. Não é dor, é mais cansaço. Cansaço de uma pergunta feita exatamente assim, com esse tom descendente. Sim, eu disse. Otávio assentiu com o ar de quem recebeu a resposta esperada. Não disse nada, apenas assentiu e tomou um gole de água. Lourdes trouxe as saladas. A conversa mudou para a comida, para minha origem, para o clima. Tudo corria em paz. Dante às vezes apertava minha mão por baixo da mesa. Eu comia e respondia às perguntas de forma linear, sem detalhes desnecessários. Uma cidade pequena em Minas, morando em São Paulo há muito tempo. Pais já não trabalham, são idosos. Seu pai trabalhava em quê? Perguntou Lourdes. Não por esnobismo, mas porque a conversa exigia continuidade. Mecânico em uma fábrica. Uma pausa curta. O rosto de Otávio não mudou, mas algo em seus ombros se alterou quase imperceptivelmente. Uma família de operários, disse ele. Pois bem, é algo digno. O que era digno era justamente o que eu conseguia ouvir, a condescendência embalada em correção, o respeito que, na verdade, é o seu oposto. Não respondi nada, apenas sorri. O jantar continuou. Lourdes falava dos vizinhos, da reforma de algum conhecido. Otávio passou para seus próprios temas. A indústria da construção, como as coisas eram antes, como são agora. Dante ouvia com a expressão de quem já ouvira aquilo muitas vezes, mas não queria ofender. Depois Otávio disse, como quem não quer nada, como quem comenta um detalhe. Sabe, Dante, aquele seu colega de faculdade, o Paulo, casou-se no ano passado. A esposa é diretora de uma área em um banco, uma moça séria. Eles compraram um apartamento nos Jardins. Pausa. Otávio bebeu água. Um lugar muito bom, os Jardins, acrescentou ele. Olhei para a toalha de mesa. Depois para o meu prato. A toalha tinha um padrão miúdo floral quase invisível. Pensei, interessante, há quanto tempo será que a compraram? Provavelmente há uns 20 anos. Provavelmente para alguma celebração.
A Alessia mora na Vila Mariana, disse Dante. Não havia nada em sua voz, apenas informação. Vila Mariana, repetiu Otávio como se calculasse algo. Aluguel. Não, eu disse. Próprio. Muito bem, disse ele sem surpresa. O pessoal da enfermagem está ganhando bem hoje em dia. Dante levantou os olhos para mim. Encontrei o olhar dele e balancei a cabeça levemente. Imperceptivelmente. Não, agora não precisa. Mas o imperceptível não funcionou. Pai, disse Dante. O que é isso? Não importa quanto a Alessia ganha. Otávio olhou para o filho com um ar de leve surpresa. Eu não disse que importa, apenas que... O silêncio à mesa tornou-se outro. Lourdes mexeu em algo no prato. Eu continuei sentada ereta. Eu quero saber com quem meu filho está ligando a vida, disse Otávio calmamente. Isso é normal. É o desejo normal de um pai. Você não está querendo saber. Você está avaliando, disse Dante. São coisas diferentes. Otávio pousou os talheres, olhou para o filho atentamente como se ouvisse algo inesperado. Depois voltou o olhar para mim e naquele olhar havia algo que não existia antes. Não era hostilidade, era outra coisa. A primeira e sutil dúvida. Lourdes levantou-se. Vou trazer o café, disse ela com uma voz firme que significava: peço que todos se acalmem um pouco. Alessia me ajuda. Não era uma pergunta. Levantei-me e fui com ela para a cozinha. Dante ficou à mesa com o pai. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ouvi Otávio dizer em voz baixa, mas audível, algo sobre a juventude que desaprendeu a respeitar os mais velhos. Dante respondeu e eles passaram a falar mais baixo. Na cozinha, Lourdes enchia a cafeteira. Seus movimentos eram habituais, ágeis. Uma pessoa que passou milhares de horas naquela cozinha. Ela não olhou para mim até colocar a água no fogo. Não se ofenda com o Otávio, disse ela finalmente. Não é por mal. Não estou ofendida. Ele apenas se acostumou a achar que se pode julgar as pessoas pelo seu lugar, pelo cargo, pela posição. Ela parou escolhendo as palavras. Isso não é uma qualidade ruim em si, mas às vezes é limitada. Observei as mãos dela enquanto organizava as colheres de café, alinhava os pires. Uma mulher cuidadosa, atenciosa, não há apenas vivendo em um sistema de coordenadas muito definido, onde tudo tem seu lugar e seu preço. Ele quer o melhor para o filho, eu disse. Sim. Ela finalmente olhou para mim. Em seus olhos havia algo atento e um pouco culpado. Você provavelmente não é a primeira que ele. Não sou a primeira, concordei calmamente. Lourdes silenciou, depois disse inesperadamente: o Dante fica diferente com você, mais tranquilo. Eu nunca o vi assim. Não respondi, apenas peguei a bandeja. Vamos, eu disse. O café vai esfriar. Quando voltamos à sala, os homens conversavam de forma aparentemente pacífica, mas no ar pairava algo que sobra de uma briga não terminada. Dante olhava para o lado. Otávio bebia água com o ar de quem fazia um favor ao copo. Lourdes serviu o café. Por um tempo todos ficamos em silêncio, como quem espera que algo passe, mas não passava. Sabe, Dante disse de repente Otávio, e sua voz adquiriu aquela entonação especial que ouço em pessoas que acham que estão sendo razoáveis, quando na verdade estão sendo ofensivas. Eu não te critico. Você é um homem adulto, você decide. Mas pense, você é arquiteto, tem seu escritório, perspectivas. Seus colegas de faculdade já estão construindo coisas sérias e ao seu lado deveria estar alguém compatível. Entende o que quero dizer? Compatível. Olhei para a toalha, contei os padrões nela, miúdos florais quase imperceptíveis. 1, 2, 3. Se eu levantasse os olhos agora, poderia fazer algo de que me arrependeria depois ou não, mas agora não era o momento. Pai, disse Dante. Eu estou apenas dizendo. Não, Dante largou a colher. Calmamente, sem bater, apenas largou. Você não está apenas dizendo. Você está sentado aí explicando que a minha noiva não é boa o suficiente diante dela, enquanto toma o café que ela ajudou a servir. Silêncio. Otávio olhou para o filho, depois para mim, depois novamente para o filho. Dante, começou Lourdes. Mãe, não precisa. Dante virou-se para mim. Em seus olhos não havia raiva, apenas algo silencioso e muito firme que eu nunca vira nele antes. Alessia, desculpe. Não deveria ter sido assim. Não precisa se desculpar, eu disse calmamente. Apenas, vamos. Otávio ficou em silêncio. Ele não parecia envergonhado ou bravo. Parecia pela primeira vez na noite confuso, como alguém que pronunciou uma frase habitual e subitamente a ouviu de fora. O café ficou intocado na minha xícara. Pela janela da sala, a chuva caía. Baixa, constante como a chuva de outono em São Paulo, sem drama. Apenas porque chegara o tempo.
Otávio não se desculpou naquela noite. Apenas silenciou por um longo tempo de forma densa, como se fecha uma janela durante uma tempestade. Terminou sua água, pegou um biscoito, fingiu olhar para a televisão desligada. Lourdes salvou a conversa sozinha, falando de coisas neutras dos vizinhos de baixo, que iniciaram uma obra de que no açougue deles o corte de carne estava pior. Dante respondia curto. Eu respondia um pouco mais longo por educação, por respeito ao esforço dela, pela simples compreensão de que ela também era refém da situação. Saímos por volta das 10. Otávio nos acompanhou até o hall, apertou a mão de Dante para mim, apenas acenou. Não foi frio, foi nada. Apenas um aceno, como se faz para pessoas pouco conhecidas. No carro, Dante silenciou por muito tempo antes de sair do prédio. Apenas ficou ali com as mãos no volante, olhando para a frente. Um poste no pátio piscava de forma monótona. Perdão, disse ele finalmente. Você já disse isso na mesa. Eu poderia ter parado antes. Não poderia, contestei. Você não sabia quão longe ele iria. As pessoas nunca sabem de antemão. Ele se virou para mim. No escuro era difícil ver seu rosto, mas eu distinguia o cansaço e algo mais. Algo para o qual eu ainda não tinha nome. Você está brava? Perguntou ele. Não. Triste? Eu pensei. Honestamente, não para responder, mas para mim mesma. Estou cansada, eu disse. É diferente. Ele assentiu depois, sem dizer uma palavra, cobriu minha mão com a dele. Pesada, segura, como se coloca a mão quando se quer dizer algo para o qual não existem palavras. Fomos assim em silêncio. A mão dele sobre a minha, a chuva no vidro. Olhei para os faróis dos carros em sentido contrário e pensei, ele acabou de se colocar do meu lado sem saber de nada. Sem saber quem eu sou. Sabendo apenas que o pai dele falava com a noiva dele em um tom com o qual não se deve falar com pessoas. Isso bastou para ele. Talvez isso seja o mais importante. Não o cargo, não quanto você vale, mas se a pessoa se colocará ao seu lado simplesmente porque você é a pessoa dela. Nos dias seguintes quase não falamos do jantar. Era um acordo tácito. Não por evitarmos o tema, mas porque ambos entendíamos que haveria uma conversa. Apenas ainda não era o momento. Dante veio à minha casa na quarta-feira, trouxe comida daquele pequeno restaurante árabe que ambos amávamos, organizou os recipientes na mesa e comemos conversando sobre tudo o novo projeto dele, algum filme que ele vira sem mim. Uma noite normal real. Mas em um momento, quando já terminávamos o chá, ele disse, Alessia, posso fazer uma pergunta? Pode. Você nunca fala do trabalho. Digo de verdade. O que você faz lá todos os dias? Eu sei que os plantões são pesados, mas... Ele parou. Eu só quero conhecer você. Olhei para minha xícara, depois para ele. É um trabalho complexo, eu disse. As pessoas chegam em estado crítico. Às vezes saem melhor, às vezes não. Isso exige muito. Pausa. Conte-me melhor sobre o seu projeto. Ele não insistiu, mas algo permaneceu em seus olhos. Uma pergunta que ele guardou, mas não retirou. Naquela mesma noite, depois que ele adormeceu, fiquei deitada ao lado dele, olhando para o teto. O apartamento estava silencioso, apenas a respiração rítmica dele e os sons raros da rua. Pensei que a omissão nem sempre é mentira. Às vezes é apenas um silêncio, que não é quebrado por tanto tempo que começa a parecer verdade. Eu não disse ao Dante que era enfermeira. Eu disse uma vez, enfermagem ou algo assim. Ele ouviu o que quis ouvir e eu não o corrigi. Não foi uma mentira, foi. O quê? Não encontrei a resposta e por fim dormi. O desfecho veio de um modo que eu não esperava. Foi em um sábado, 2 semanas após o jantar. Dante e eu decidimos ir ao mercado municipal. Ele queria comprar algo para a cozinha. Eu queria apenas caminhar, pois amo feiras e mercados desde criança. Minha mãe sempre me levava. Caminhávamos devagar. Ela explicava como escolher as cenouras e como conversar com os vendedores. Aquela foi minha primeira lição de que pessoas são pessoas em qualquer lugar, independentemente do contexto. Na saída do mercado, meu telefone tocou. Peguei-o mecanicamente, o celular do trabalho, não o pessoal. E Dante viu a tela antes que eu pudesse atender. Apenas por um segundo. Apenas o nome do remetente da mensagem que chegara um segundo antes, chefe da UTI Vértice. Atendi a ligação, falei de forma curta e precisa, como se fala quando a situação exige decisão imediata. Paciente pós-operatório. Saturação em queda. O anestesista queria confirmação do protocolo. Confirmei. Questionei a dosagem, pedi para ligarem em meia hora com o resultado e desliguei.
Dante estava ao meu lado olhando para mim. Alessia, disse ele baixo. Sim, quem é o chefe da UTI? E por que ele está te perguntando sobre protocolos? Eu poderia ter dito qualquer coisa, qualquer frase que desviasse o assunto. Eu sei fazer isso. Há anos sei desviar uma conversa do que é desconfortável para o que é aceitável. Mas olhei para Dante, para o rosto dele, onde não havia acusação, apenas confusão e algo parecido com medo, e percebi que agora não dava mais, que aquele era o último momento após o qual o silêncio deixaria de ser apenas omissão. Ele pergunta para mim, eu disse, porque eu sou a cirurgiã, chefe da clínica. Silêncio. Não um silêncio dramático, apenas silêncio. O mercado fervilhava atrás de nós. Pessoas passavam com sacolas. Algum vendedor gritava ao longe. O que? Perguntou Dante. Cirurgiã, chefe. Clínica Vértice. É uma das maiores da cidade. Trabalho lá há 7 anos. Nos últimos 4 nesse cargo. Dante me olhou por um longo tempo. E a enfermagem? Eu nunca disse que era enfermeira. Você perguntou médica, e eu disse trabalho no hospital. Seus pais perguntaram enfermagem, e eu disse sim. Aconteceu. Parei. Foi errado. Errado, repetiu ele. E eu não entendi pelo tom o que aquilo significava. Não era raiva, era algo que ainda não tinha forma. Caminhamos até o carro, em silêncio entramos. Ele demorou a dar a partida. Por que? Perguntou ele finalmente. Por que você não me contou? E então eu disse a verdade, toda ela, sem palavras inúteis e sem tentativas de suavizar, porque estava cansada. Cansada de que, ao dizer o cargo, a conversa mude, a pessoa mude, comecem a se distanciar ou, ao contrário, a admirar excessivamente. Desaparece algo simples, e com ele era simples desde a primeira noite, e eu não queria perder aquilo. E quando eu disse que gostava que você não fosse carreirista, sim, inclusive naquela hora. Eu sabia que você não falava de cargo, mas naquele momento eu não conseguia explicar a diferença nem para você, nem para mim. Ele silenciou por mais 1 minuto. Então você ganha mais do que eu. Provavelmente. Muito mais, Dante. Não eu só. Ele silenciou. Estou tentando entender o que fazer com tudo isso. Você não precisa fazer nada. É apenas uma informação. Ela não muda um único dia que passamos juntos. Ela muda o que eu sabia sobre você. Não, eu disse. Você sabia tudo o que era importante. O resto é apenas o nome de um cargo. Longo silêncio. Ele olhava pelo para-brisa, depois ligou o carro lentamente. Estou bravo, disse ele. Quero que você saiba. Não porque você é cirurgiã-chefe, mas porque você não confiou em mim o suficiente para contar. Eu sei, disse eu. Eu sinto muito por isso. Fomos novamente em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não aquele silêncio calmo e conciliador após o jantar com os pais. Era o silêncio de pessoas que têm o que dizer e ainda não sabem como. Em casa conversamos por muito tempo, talvez umas 3 horas. Uma conversa real, sem atalhos. A primeira desse tipo em todo o tempo que nos conhecíamos. Ele falou de como se sentia às vezes desconfortável perto de mim e não entendia por quê. Algo o pressionava e agora ele achava que em algum nível sentia que algo não batia. Eu falei de onde vinha o hábito de esconder o que te define, do medo de que voltem a te ver através disso e não junto com isso. Você teve medo que eu fosse como o meu pai, disse ele. Não você. A situação. É a mesma coisa. Não são coisas fundamentalmente diferentes, ele pensou. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas não faça mais isso. Combinado. Combinado. Ele levantou-se para servir água e no caminho de volta apertou meu ombro. Brevemente, como se aperta quando se quer dizer: ainda estou aqui, ainda estou com você. Alguns dias depois ele me pediu algo inesperado. Posso ir ao seu trabalho, disse ele. Não ao centro cirúrgico, apenas ver onde você fica. Pensei que aquilo era incomum. Ninguém do meu círculo íntimo jamais pedira aquilo. O trabalho era um mundo à parte, e eu me acostumara a manter esses mundos separados, mas não pude recusar. E não porque não quisesse, apenas entendi, era importante para ele ver com seus próprios olhos. Não para confirmar algo, apenas para ver. Ele foi na quinta-feira ao final da tarde, quando a carga cirúrgica principal já havia diminuído. Encontrei-o na entrada. Ele estava no hall da clínica observando tudo com calma, atentamente, como um arquiteto observa o espaço, a organização, o movimento das pessoas. Belo prédio, disse ele. A luz é correta. Vou elogiar o projetista. Caminhamos pelos corredores sem pressa. Eu mostrava a ala e explicava brevemente.
Ele ouvia e fazia perguntas precisas e inesperadas não sobre medicina, mas sobre como tudo aquilo funcionava como sistema. Quem tomava a decisão em emergências, como se formava a cadeia de comando, se havia protocolos para o caso de a diretora estar inacessível. Ah, sim, eu disse. Tudo é escrito, não pode ser de outra forma. No escritório também é assim, disse ele após silenciar. Só a escala é outra. Vindo em nossa direção, estava Bárbara, uma das minhas melhores residentes. 28 anos, mente afiada e o hábito de olhar tudo com um ar inquisidor. Ela me viu, assentiu, depois viu Dante ao meu lado, e em seu olhar brilhou algo vivo e curioso. Doutora Alessia, amanhã a revisão é às 9, não esqueça. O doutor Ricardo pediu para confirmar. Confirmado. Bárbara, este é o Dante. Olá, disse Bárbara. Depois acrescentou em voz baixa, mas perfeitamente séria, dirigindo-se a Dante. Você sabe que tem muita sorte, não sabe? Sei, disse Dante. Bom que saiba. Bárbara seguiu pelo corredor e Dante ficou olhando-a se afastar por um bom tempo. Ela fala isso para todos os seus convidados, perguntou ele. Eu nunca tive convidados. Ele se virou para mim. Algo em seu rosto mudou, algo silencioso e importante. Nunca, repetiu ele. Nunca. Ele silenciou por mais alguns segundos. Por que agora então? Porque você pediu, eu disse simplesmente. E porque decidi que chega de manter as coisas separadas. Na saída da clínica ele parou e olhou novamente para a fachada. Você pertence a este lugar, disse ele. Eu vi isso, não no sentido de ser a chefe, mas no sentido de que ele buscava a palavra. O lugar conhece você. Passei aqui mais tempo do que em casa. Não é uma crítica, disse ele rápido. É apenas compreensão. Caminhamos para o metrô. A noite estava fresca. Os postes acabavam de acender. Dante silenciou, mas eu já sabia ler aquele silêncio. Ele estava pensando, processando, não omitindo. Eu me senti pequeno, disse ele finalmente, quando já estávamos perto da entrada. Não ofendido, mas pequeno. Como se toda a conversa sobre nós dois precisasse ser revista porque eu pensava que estávamos na mesma escala e não estamos. Você pensou nisso como uma competição. Provavelmente os homens pensam assim com frequência mesmo sem querer. A escala de uma pessoa não se mede pelo cargo, eu disse. Você sabe disso. Sei com a cabeça, mas o resto demora mais. Eu sei, eu disse. Eu também sou assim às vezes. Só que para o outro lado, ele me olhou. Para qual lado? Às vezes acho que as pessoas veem o cargo e não a mim. E isso também é sobre escala, sobre quanto espaço é destinado a cada um. Chegamos ao metrô e paramos na entrada. Ele não teve pressa em descer. Você teve medo de que eu te amasse menos se soubesse quem você é, disse ele. Eu tive medo de que você começasse a me amar por causa disso. Ele me olhou por um longo tempo. É complexo, disse ele finalmente. Eu sei, mas entendo. Os pais dele não souberam por nós. Lourdes ligou para Dante alguns dias depois por algum motivo e mencionou: Otávio estivera pesquisando na internet sobre a Clínica Vértice. Ele guardara o nome da tela do meu celular que vira de relance no hall quando saímos. Ele não disse à esposa o que encontrara, mas o rosto dele, segundo ela, estava estranho. Dante me contou isso à noite. Ele sabe, disse Dante. Ou desconfia. Com ele é a mesma coisa. Assenti. Silenciamos. O que você quer fazer? Perguntou Dante. Nada. Esperar. Se ele tiver algo a dizer, ele dirá. Otávio me ligou pessoalmente 3 dias depois. Não para o Dante, para mim. A ligação veio às 7:30 da noite. Eu acabara de sair da clínica e ia para o carro. O celular vibrou no bolso do casaco. Alessia, disse ele. A voz era firme, mas havia algo nela que não existira da última vez. Um esforço como de alguém que se preparou. Olá. Eu queria. Pausa. Temos uma conversa pendente, se você não se importar. Não me importo. Amanhã tem um café na Alameda Santos. Chama-se Santo Grão. Conhece? Encontro você lá às 13 horas, se puder. Posso? Breve silêncio. Obrigado, disse ele. Aquela palavra, ao que tudo indicava, foi dita com esforço. Contei ao Dante. Ele quis ir junto. Expliquei que não. Aquilo precisava acontecer sem ele, justamente porque com ele tornaria-se uma conversa de pai para filho, em que eu seria apenas o pretexto. Sem Dante era uma conversa entre duas pessoas, que tinham o que dizer uma à outra. O café era acolhedor, com painéis de madeira e janelas altas. Otávio estava em uma mesa de canto. Chegara antes. À sua frente um copo de água intocado.
Era um bom detalhe ele chegara cedo e não bebera nada porque estava esperando. Tirei o casaco, pendurei-o na cadeira, sentei-me. Por um tempo ambos olhamos o cardápio, embora nenhum de nós estivesse pensando em comida. Você encontrou informações sobre a clínica, eu disse. Não era uma pergunta, era uma constatação. Encontrei, disse ele. O que le? Otávio fechou o cardápio, olhou para mim diretamente como provavelmente olhava em reuniões de diretoria quando queria entender uma pessoa. Que você é a cirurgiã, chefe, que tem publicações em revistas científicas, que operou casos complexos. Nova pausa. E que sua clínica é uma das referências da cidade. Silêncio. Eu quero perguntar, disse ele. E agora sua voz mudou. Não era a de um diretor, nem a de um pai, era apenas humana. Você silenciou de propósito por maldade para depois ver que cara eu faria. Não, eu disse. Nem por maldade, nem para ver depois. Então por quê? Contei a ele o mesmo que contara ao Dante sobre o cansaço, sobre como a conversa muda. Falei curto, sem excessos. Ele ouvia de verdade, não preparando a resposta enquanto eu falava. Você achava que eu iria. Ele não terminou. Eu achei que a conversa se tornaria outra, eu disse. E não errei. Veja como estamos conversando agora. E como conversamos naquele dia. Otávio olhou por um longo tempo para sua água intocada. Naquele dia, eu conversava com a enfermeira do meu filho, disse ele lentamente. Agora com a cirurgiã, chefe. E isso, ele parou. Isso diz algo ruim sobre mim. Diz que você cresceu em um sistema determinado, eu disse, onde o lugar da pessoa é definido por sua posição. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade perceber isso em si mesmo. Ele levantou o olhar para mim. Algo em seu rosto mudou, não quebrou, não amoleceu teatralmente, apenas se deslocou. Quase imperceptivelmente, como se desloca algo pesado quando finalmente se aplica a força necessária. Você tem razão, disse ele. 3 palavras baixo, sem entonações bonitas. O garçom trouxe o café. Silenciamos. Não foi desconfortável. Foi o silêncio de pessoas que acabaram de dizer algo importante e deixam aquilo assentar. Conte-me, disse Otávio. E em sua voz já havia outra coisa, uma curiosidade cautelosa, nada parecida com aquele tom inquisidor de onde você trabalha. Como você se tornou cirurgiã? E eu contei. Não tudo, mas o suficiente. O pai mecânico. Os plantões noturnos como auxiliar de limpeza. As primeiras cirurgias em hospital público. Ele ouvia sem interromper. Uma vez, quando cheguei à história do menino de 7 anos após o acidente, ele apertou os lábios e olhou para o lado. Aquele menino sobreviveu, perguntou ele. Sobreviveu. Hoje ele tem 13 anos. Ele assentiu lentamente para si mesmo. Como se assente quando uma informação passa a fazer parte do que você pensa sobre o mundo. Quando nos preparamos para sair, ele vestia o sobretudo e demorou a encontrar a manga. Eu o segurei apenas mecanicamente. Ele parou, olhou para mim. Alessia, disse ele. Aquela noite foi errada. Foi o seu pedido de desculpas. Não foi completo, nem bonito, nem com as palavras perfeitas, mas foi real, justamente por ser imperfeito. Eu entendi, eu disse. Na rua ele se despediu, apertou minha mão como na primeira vez, mas de forma diferente, não como se aperta a mão de uma estranha, mas a de alguém que ele finalmente reconheceu. Caminhei até o carro, entrei, fechei a porta. Por alguns minutos fiquei apenas ali olhando o trânsito da cidade. Uma tarde comum em São Paulo, o fluxo habitual de carros. Ninguém ao redor se importava com o que acabara de acontecer em uma mesa de canto. Liguei para o Dante. Como foi? Perguntou ele imediatamente. Normal. Ele é um homem bom, Dante. Apenas passou muito tempo olhando para o lado errado. Pausa. E você o perdoou. Pensei. Ainda não, eu disse honestamente. Mas já comecei. Lourdes ligou alguns dias depois, sem motivo, apenas para perguntar se eu tinha tempo para um café na sexta-feira. Eu disse que sim. Nos encontramos em uma doceria perto do Parque Buenos Aires. Ela parecia diferente de como estava naquele jantar. Não pelas roupas, mas simplesmente sem o papel de anfitriã que serve e suaviza ao mesmo tempo. Apenas uma mulher de pouco mais de 60 anos, impecável, um pouco ansiosa, com uma xícara de café nas mãos. O Otávio me contou que vocês se encontraram, disse ela. Ele não deu detalhes, mas voltou para casa diferente. Nós conversamos, eu disse. Estou feliz. Ela me olhou por cima da xícara. Alessia, posso perguntar uma coisa, não sobre o trabalho apenas. Pessoal. Pode. Quem te ensinou na infância? Quem foi a pessoa principal para você?
A pergunta foi inesperada. Minha mãe, eu disse. Ela ensinava literatura na escola, nunca disse que eu deveria ser de um jeito específico. Dizia: leia, observe, pense, o resto vem com o tempo. Lourdes assentiu como se reconhecesse algo familiar. Eu tive uma mãe parecida, disse ela baixo, só que eu não a ouvi como deveria. Casei-me cedo, passei a cuidar da família. O Otávio teve sucesso. Eu me orgulhava dele. Orgulhei-me por tanto tempo que acabei perdendo um pouco do meu. Pausa. Digo isso para que saiba que não somos pessoas más. Apenas nos acostumamos a olhar para uma única direção por muito tempo, e quando se vê algo que não se encaixa, dá medo, sugeri. Sim, exatamente. Ficamos ali por cerca de 1 hora. Ela não perguntou sobre o cargo nem sobre a clínica, mas sobre como vivia em São Paulo nos primeiros anos, se sentia saudade de casa. Respondi com honestidade, sem floreios. Gradualmente a conversa tornou-se o que não costuma ser em um primeiro encontro real. Na despedida ela pegou minha mão. Por um segundo, levemente. O Dante ficou diferente com você, disse ela. Quero que você saiba. Eu vejo isso e gosto. Caminhei para o metrô pensando que o perdão não é uma decisão única. São muitas pequenas decisões que se toma uma após a outra, até que em um momento se descobre ele já aconteceu sem anúncios, sem momentos solenes. Apenas em um dia comum você percebe que a raiva não existe mais. Existe apenas o cansaço dela e algo novo ainda sem nome em seu lugar. A primavera naquele ano chegou tarde. O cinza persistiu, os dias de abril pareciam outubro. E subitamente no final do mês, tudo veio de uma vez, calor verde, uma luz de qualidade diferente. Sempre percebo essas transições. No centro cirúrgico o tempo corre de forma diferente do lado de fora. E quando você sai após um turno longo e descobre que a estação mudou lá fora, é um sentimento especial. Não é perda. É antes a surpresa de que o mundo continuou enquanto você estava ocupado com outra coisa. Dante e eu continuamos também de uma forma nova, ou melhor dizendo, de forma real, porque antes, apesar de toda a nossa proximidade, havia algo opaco entre nós como um vidro embaçado. Agora o vidro fora limpo, não com um único gesto, mas gradualmente por conversas, silêncios, noites comuns onde não havia revelações, nem acertos de contas, apenas duas pessoas tomando sopa e falando sobre o dia. Ele se acostumou a saber quem eu sou. No início estava se habituando. Às vezes eu pegava o olhar dele sobre mim, um olhar conciliador. Como acontece quando se olha para um objeto familiar e se tenta vê-lo de novo. Depois isso passou. Tornou-se apenas parte do que ele sabe sobre mim, como sabe que não gosto de doces de manhã e que durmo lendo um livro. Certa vez ele veio à minha casa com um notebook, sentou-se à mesa da cozinha e trabalhou silenciosamente enquanto eu lia. Não conversamos por 2 horas. Depois ele levantou a cabeça e disse: "Você sabe que esta é a melhor noite do mês." Nós apenas ficamos sentados, eu disse. Exatamente, disse ele. Gostei justamente disso. Não eram as conversas sobre o que é importante, embora elas também acontecessem e fossem reais, mas esse apenas sentar ao lado, cada um em seu mundo, sabendo que o outro não irá a lugar nenhum. O relacionamento com os pais dele mudava lentamente, não por saltos, mas como muda a temperatura na primavera, imperceptivelmente, até que de repente você percebe que já não está frio. Otávio me ligou mais uma vez sem motivo, apenas perguntando como eu estava. A conversa foi curta, um pouco desajeitada, mas voluntária, e isso era mais importante que o conteúdo. Lourdes mandou uma mensagem. Alessia, encontrei uma receita de moqueca mineira. Você gosta, não gosta? O Dante disse que sim. Sorri para a mensagem e respondi que amava. Ela enviou um emoji de coração com cautela, como alguém que ainda está dominando essa linguagem. Marcamos a data. Sem solenidade, sentados na minha sala. Dante olhava o celular e dizia: "Este sábado não você tem congresso. Este não eu tenho entrega de projeto. Talvez este." Olhei. Um sábado no início de junho. Nada de especial, apenas um sábado. Está bem, eu disse. Ele largou o celular e silenciou um pouco. Depois sorriu. Não um sorriso largo, mas aquele que surge quando algo se torna real. Vamos casar, disse ele. Sim. Casamento pequeno, de preferência. Umas 15 pessoas, ideal. Ele pegou minha mão. Você se importa se meus pais estiverem lá? Olhei para ele. Dante, eles são seus pais. Claro, só quero que você se sinta bem lá. Vou me sentir, eu disse. E adicionei, e era verdade. Acho que agora vou me sentir de verdade.
O encontro que mudou algo final e importante aconteceu por acaso. É sempre assim com o que realmente muda, não se anuncia com antecedência. Foi em maio. Caminhávamos os quatro, eu, Dante Otávio e Lourdes, pela Avenida Paulista após um almoço em um restaurante. Foi a primeira vez que passamos algumas horas juntos assim em família, sem pretextos oficiais, apenas um almoço. Otávio pedira peixe, perguntar a minha opinião sobre uma solução construtiva em um novo bairro que ele e um conhecido iam discutir. Eu disse honestamente que não entendia de construção. Ele riu e disse: "Mas você tem outras competências." Aquilo não soou condescendente apenas como um fato. Aceitei aquilo como progresso. Caminhávamos pela calçada falando de coisas leves. O tempo estava bom. Finalmente um dia de maio autêntico com cheiro de verde e aquela luz especial de São Paulo que só existe no outono, inverno quando o céu está muito azul e as árvores já não estão tão carregadas. Vindo em nossa direção ia um senhor idoso baixo com uma bengala e uma jaqueta clara. Ele olhava para os pés pisando com cuidado nas pedras portuguesas e eu provavelmente passaria direto sem levantar os olhos. Mas ele os levantou primeiro e parou. "Doutora Alessia", disse ele. Não o reconheci de imediato. No hospital as pessoas parecem diferentes de como são na rua e, além disso, já se passara quase 3 anos. Mas a voz eu reconheci. Pedro, 70, e 2 anos uma cirurgia cardíaca pesadíssima, vários dias no limite, depois uma recuperação lenta e obstinada. "Seu Pedro", eu disse. Ele deu alguns passos em minha direção cauteloso com a bengala e parou. Olhava para mim. Em seus olhos surgiram lágrimas não teatrais, não preparadas, apenas as lágrimas de um homem idoso pego de surpresa. "Eu às vezes vejo a senhora em sonhos", disse ele. "É estranho, eu sei. Não sei como explicar. Apenas vejo acordo e penso, eu deveria ter dito." "Dito? O que?", perguntei baixo. "Obrigado. De verdade, não como foi lá no quarto. Lá estava tudo como num nevoeiro, mas de verdade." Ele olhava para mim e em seu olhar havia algo que eu raramente via no meu trabalho e ao qual nunca me acostumara. Não era admiração nem gratidão, apenas era reconhecimento. "A senhora me deixou a vida, doutora Alessia. Eu vejo meus netos. Ano passado fui à praia pela primeira vez em 20 anos. Eu estou vivendo. Foi o trabalho de toda uma equipe", eu disse. "Não apenas o meu." "Eu sei", disse ele, "mas a senhora era a principal." Depois me contaram. Ele silenciou. Minha filha dizia: "Pai, agradeça a ela." E eu ia adiando. Ora falta de tempo, ora vergonha. Agora encontrei a senhora. Eu não sabia o que dizer. Em momentos assim sempre se silencia. Não por falta de palavras, mas porque qualquer palavra parece menor do que o que está acontecendo. "Estou feliz", eu disse finalmente. "Muito feliz, seu Pedro." "Viva muito", disse ele simplesmente. "A senhora e este rapaz jovem aqui." Ele acenou para Dante, que estava parado a 2 passos, sem se mover, sem dizer uma palavra. "Pessoas assim precisam ser cuidadas." Ele se recompôs, despediu-se de todos com um breve aceno e seguiu pela avenida devagar com sua bengala e sua jaqueta clara. Todos ficamos em silêncio. Eu me virei. Dante não olhava para o rosto nem para o homem que partia, mas especificamente para mim. Lourdes segurava a mão do marido e Otávio. Ele estava um pouco de lado e eu vi que ele olhou para o rastro de seu Pedro por muito tempo sem se mover. Depois ele se virou para mim. Em seu rosto não havia nada do que eu esperava ver. Nem embaraço, nem arrependimento demonstrativo. Apenas algo muito simples, como acontece com as pessoas quando veem algo maior que elas mesmas. E isso subitamente coloca tudo no lugar. "Alessia", disse ele, "perdoe-me. Não apenas aquela noite foi errada. Sem rodeios, perdoe-me." Olhei para ele por alguns segundos. Lourdes não disse uma palavra, estava ao lado e parecia quase não respirar. "Tudo bem", eu disse. Não foi uma frase de efeito. Apenas tudo bem. Apenas sim. Dante pegou minha mão. Seguimos pela avenida, todos os 4 sob a luz de maio, em um silêncio que não exigia preenchimento. Em algum lugar, crianças gritavam, corriam atrás de pombos. Um senhor no banco lia o jornal. Uma mulher jovem empurrava um carrinho e falava ao celular. Um dia comum, uma cidade comum, uma vida comum na qual acabara de acontecer algo que não tinha obrigação de acontecer, mas aconteceu. O segundo jantar na casa dos Belacqua foi completamente diferente. O mesmo rol casacos no cabide, sapatos em seus lugares, a mesma sala, diplomas na parede, cristais. Na estante,
A mesma toalha de linho engomada que eu agora entendia. Lourdes só usava para casos importantes, mas algo no ar era diferente, fosse a luz ou o modo como Otávio abrira a porta, não com a dignidade de quem é esperado, mas simplesmente abrindo e dizendo: "Bom te ver, Alécia. Alécia, não Alécia." Notei aquilo. Um pequeno detalhe, um grande significado. Lourdes preparara a tal moqueca, aquela que mencionara na mensagem. A comida estava autêntica, suculenta, no ponto certo. Ela explicou que ligara para uma amiga que morava em Minas para ter certeza do tempero. "Você gosta?" perguntou ela, um pouco ansiosa. "Muito", eu disse sinceramente. A Lourdes refez o caldo 3 vezes, disse Otávio com o tom de quem costuma brincar com a esposa, mas com ternura. Otávio, disse Lourdes. "O que foi, Lourdes, é a verdade." Eu disse a ela: "Ela vai gostar." Dante trocou olhares comigo, e ambos mal contivemos os sorrisos. Era outra entonação naquela mesa. Viva doméstica sem atenção cerimonial. À mesa falamos de tudo, do casamento, de onde queríamos morar, depois dos planos de Dante de abrir seu próprio pequeno escritório. Otávio ouvia sobre o escritório com atenção, fazia perguntas concretas de negócios, sem sombra de condescendência. "Você pensou em uma sociedade?" perguntou ele ao Dante. "Sozinho é mais difícil começar. Pensei, tem um colega. Trabalhamos juntos por 3 anos, nos entendemos. Isso é o principal." "É o principal", disse Otávio. "A técnica se corrige, o entendimento não." Peguei o olhar de Dante. Ele balançou a cabeça levemente, imperceptivelmente. Ambos ouvíamos naquelas palavras mais do que uma conversa sobre escritórios. Em um momento, Otávio dirigiu-se a mim sem preâmbulos, como se fala com alguém com quem se sente à vontade. "Alécia, e na sua clínica, como você selecionou sua equipe, isso me interessa. No meu tempo, sofri muito com isso nas obras. Encontrar um profissional é possível, mas que seja também uma pessoa. É raro." Respondi, falei sobre como um cirurgião pode ser tecnicamente brilhante e ao mesmo tempo destruir a equipe apenas com sua atitude perante as pessoas. Que há muito tempo parei de contratar quem não sabe ouvir. Que cirurgias são sempre várias pessoas, e se não houver confiança entre elas, o paciente sente isso mesmo sob anestesia. Nas reações fisiológicas, nos números do monitor. Otávio ouvia com uma atenção que eu não esperava dele. Depois disse: "Então é o mesmo que em uma grande obra, só que o preço do erro é outro." "Outro", concordei. "E a responsabilidade é outra." "Sim." Ele assentiu devagar. Em seu olhar havia algo respeitoso, não fingido, mas o que surge quando uma pessoa vê o profissionalismo alheio e o reconhece honestamente. Quando tirávamos a mesa, Lourdes demorou-se ao meu lado na cozinha. "Estou feliz que as coisas tenham ficado assim", disse ela baixo. "Sinto muito que no início." "Não precisa", eu disse. "Precisa", contestou ela, suave, mas firme. "Quero dizer apenas em voz alta, sem motivo, sinto muito." Assenti. Lavamos os pratos em silêncio, lado a lado, como pessoas que não precisam de explicações. O casamento foi pequeno, exatamente como queríamos. 15 pessoas, meus pais que vieram de Minas e passaram a semana anterior emocionados. Alguns amigos próximos de cada lado. Um restaurante pequeno com flores frescas nas mesas e janelas para o parque. Sem pompas, sem protocolos. Apenas as pessoas que nos amam e nós entre elas. De manhã, enquanto eu me arrumava em casa, meu pai ligou. Ele e minha mãe estavam em um hotel no centro e eu ouvia no telefone minha mãe falando algo ao fundo, apressada como sempre antes de um evento importante. "Alécia", disse meu pai, "como você está?" "Bem, pai, tranquila." "Que bom que está tranquila." Ele silenciou. "Você escolheu um homem bom?" "Sim, ele tuve." Pensei nisso. No Dante no carro após o jantar com os pais, com a mão sobre a minha. No Dante que disse ao pai: "Você não está querendo saber, está avaliando." No Dante que pediu para ir à clínica apenas para ver onde eu fico. Ouve, eu disse. "Então está tudo certo", disse meu pai. E ouvi em sua voz o alívio, aquele que a pessoa carrega por muito tempo e finalmente solta. Meu pai apertou a mão de Dante como se aperta a mão de quem se confia à filha, com firmeza, com uma pausa, olhando nos olhos. Dante sustentou o olhar sem piscar, sem desviar. Olhei para os dois e pensei: eis 2 homens que quase não sabem nada um do outro, mas ambos entendem o mais importante. Minha mãe chorava baixo, cuidadosamente secando os cantos dos olhos com o lenço que tirara da bolsa ainda no cartório. "Você está feliz?", sussurrou ela quando nos abraçamos. "Sim", eu disse, e era a verdade. Não era uma verdade bonita ou complexa, era apenas a verdade.
À mesa, meu pai e Otávio ficaram lado a lado. Foi assim que os lugares foram organizados, e por um tempo fiquei observando-os de soslaio. Dois homens idosos de origens diferentes, de escalas de vida diferentes. Um passara a vida trabalhando com as mãos, o outro dirigindo pessoas que trabalhavam com as mãos. Mas sobre algo eles falavam primeiro com cautela, depois com mais liberdade. Não ouvi as palavras, apenas vi. Meu pai disse algo. Otávio riu de verdade, sem formalidades. Meu pai também sorriu. Algo em comum eles encontraram. Depois entendi que ambos sabiam fazer algo bem feito. Ambos sabiam o que era o trabalho real. Essa é uma linguagem comum que não depende de cargo nem de renda. Otávio fez um discurso. Eu não sabia que ele falaria. Dante também não. Otávio levantou-se e ergueu a taça, e o salão silenciou. Não porque alguém pediu, mas naturalmente. Eu não sei falar bonito, começou ele. A Lourdes sabe eu não. Por isso serei breve. Ele olhou para mim. Alessia, eu não a vi de imediato. Foi um erro meu e eu o reconheço. Mas depois eu vi. E o que eu vi? Ele parou por um segundo. Ele não ensaiara, era visível. As palavras vinham enquanto ele falava. O que eu vi foi uma pessoa que se fez sozinha, de baixo para cima, e que ao mesmo tempo permaneceu humana. Isso é raro. Encontrei poucas assim na vida. Ele levantou a taça. Pela Alessia e pelo Dante, que teve a inteligência de não a deixar escapar. No salão riram com calor sinceramente. Dante beijou minha têmpora. Meu pai secou os olhos com o punho da camisa e fingiu que não secara. Olhei para Otávio e pensei, eis um homem para quem isso custou esforço, não porque ele seja mau, mas porque rever a si mesmo sempre custa esforço em qualquer idade, especialmente naquela em que parece que tudo já está decidido e calibrado. Ele o fez de forma desajeitada, imperfeita, com pausas, mas o fez, e isso significa mais do que se tivesse sido fácil. À noite já tarde, quando os convidados partiram e Dante e eu ficamos sozinhos em nossa primeira casa comum, tínhamos nos mudado um mês antes do casamento. O apartamento era alugado, espaçoso, com grandes janelas. Ele sentou no sofá e tirou a gravata. Bem, disse ele. Bem, concordei. Foi bom, muito bom. Ele silenciou, olhou para a gravata nas mãos como se surpreso por ainda a segurar. Pensei nisso hoje enquanto meu pai falava. Ele largou a gravata no braço do sofá. Ele não sabe pedir desculpas. Nunca soube. Nunca na vida ouvi um perdão real dele. Sempre era, bem, foi como foi, não tenho o que falar. Mas hoje foi diferente, eu disse. Foi diferente. Ele silenciou. Eu não esperava. E não apenas o discurso. Ele foi outro o dia inteiro. Conversou com seu pai de verdade, não por aparência. Perguntou-me sobre o escritório com interesse real. Eu não o reconhecia. As pessoas mudam, eu disse, se houver um motivo. Ou se o encontrarem dentro de si. Dante olhou para mim. Você acha que o motivo estava dentro? Acho que tudo aquilo estava nele. A capacidade de rever, a capacidade de reconhecer. Apenas ninguém lhe dera um motivo, ou ninguém se mantivera firme o suficiente para que isso fosse necessário. Você se manteve firme, disse Dante. Eu apenas fui eu mesma. Com você é a mesma coisa. Sorri. Não em resposta ao elogio, mas porque subitamente percebi que ele tinha razão. Isso era o que eu evitara por tanto tempo, apenas ser eu mesma, sem camuflagem e sem defesas. Descobri que não era perigoso. Era libertador. Você aprendeu algo com tudo isso? Perguntei. Ele pensou seriamente como pensa quando não quer responder a primeira palavra que vem à mente. Aprendi a não confundir silêncio com ausência. Pausa. Você silenciou não porque não tinha nada a dizer, mas porque não havia um lugar seguro onde dizer. Eu quero que esse lugar sempre exista para nós. Ele existe agora, eu disse. Sim. Ele levantou-se e espreguiçou-se. Sabe o que mais me impressionou naquele sábado no mercado municipal? Não o fato de você ser a cirurgiã, chefe, mas como você falava ao telefone. Curto, exato, sem palavras inúteis. E entendi, ela faz isso todos os dias. Para ela não é extraordinário. É apenas o trabalho. É apenas o trabalho, concordei. E depois você desligou o telefone e voltou a ser a Alessia que compra cenouras na feira. E é a mesma mulher. Isso foi o que mais me impressionou. Ele foi para a cozinha ligar a chaleira e eu fui para a janela. Nosso bairro era silencioso. Nem centro nem periferia, apenas um quarteirão urbano com árvores e uma farmácia 24 horas na esquina. Lá fora estava escuro e claro ao mesmo tempo. Postes, janelas nos prédios vizinhos e ao longe o brilho fraco da cidade que nunca apaga completamente.
Pensei em Hopper naquele quadro na exposição. A plataforma vazia, a luz amarela na janela, a estação em algum lugar remoto. Naquela época eu dissera, talvez a luz tenha ficado e a pessoa tenha partido. Naquele momento parecia certo. Agora eu pensava diferente. Talvez a pessoa tenha acabado de chegar. Talvez ela tenha acabado de abrir a porta e entrado. E a luz acendeu. Não porque alguém a ligou, mas simplesmente porque alguém entrou porque deixou de haver solidão. Alessia quer chá, gritou Dante da cozinha. Eu respondi. A cidade vivia sua noite comum e eu estava nela. Nem cirurgiã, chefe, nem enfermeira, nem noiva. Já não era noiva. Apenas Alessia. Apenas uma pessoa que finalmente foi vista e que finalmente se deixou ver. Isso provou ser o suficiente. Obrigado por ouvir até o fim. Se você achou esta história interessante, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos.